Olá, querido! Que bom estar aqui com você mais esse dia, meditando e compartilhando na palavra do Senhor. Eu quero deixar o livro de João, capítulo 20, versículo do 19 ao 21 e do versículo 24 ao 29, que diz assim a palavra do Senhor. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, eu não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estava outra vez os seus discípulos dentro, com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas. Apresentou-se no meio e disse-lhes: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, Tomé, crestes. Bem-aventurados os que não viram e creram. Em um domingo, no período da tarde, com medo das perseguições, os discípulos se reúnem e fecham a porta onde eles estavam, pois eles estão desesperados, inquietos, tensos pelas perseguições. Nesse momento onde os discípulos estavam reunidos com medo, com as portas fechadas, chega no meio dele Jesus e diz-lhes: a paz esteja convosco. Nesse momento, Tomé, um dos 12 discípulos, ele não estava. Estava ali na primeira aparição apenas 11 discípulos. Jesus mostra a mão e o lado aos 11 discípulos. E eles se alegram, ficam felizes vendo o Senhor. Nesse momento que os discípulos se alegram, outra vez Jesus diz: a paz esteja convosco. Os 11 discípulos, impactados pela aparição de Jesus, vão até Tomé e dizem que viram Jesus.
Tomé não acredita no discurso dos discípulos. E 8 dias se passam e outra vez os discípulos se reúnem. Agora com ele também estava Tomé. Estavam novamente reunidos, com medo, com a porta fechada. A diferença agora, como eu disse, é que Tomé estava com eles agora nessa segunda aparição. Aparece novamente Jesus no meio deles e diz: paz seja convosco. Existem 2 detalhes, 2 aplicações aqui que o Espírito Santo ele quer estar deixando para a gente nesse dia. O primeiro detalhe, a primeira aplicação é que onde Jesus está, tem paz. Vou repetir. Primeira aplicação, primeiro detalhe aqui que o Espírito Santo quer deixar para a gente é que aonde Jesus está, tem paz. Aonde Jesus está, tem alegria. Por isso que na primeira aparição, 2 vezes, Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. É por isso que na segunda aparição, Jesus diz: paz seja convosco. João 20:20, que lemos, nos prova isso, onde está escrito que os discípulos se alegraram vendo Jesus. Onde Jesus está, tem alegria. Onde Jesus está, tem paz. O ambiente de Jesus não tem confusão. O ambiente de Jesus, ele tem paz. O ambiente de Jesus não gera inquietação. O ambiente de Jesus procede à paz. Onde ele chega, transmite paz. Primeira aparição, paz seja convosco. Segunda aparição, paz seja convosco. Porque onde Jesus está, tem paz. Segundo detalhe, aplicação aqui que o Espírito Santo quer deixar para você hoje é que Jesus é aquilo que você precisa. Porque ele é a paz para esse momento. Porque ele é aquilo que os discípulos precisam. Porque os discípulos estão com medo. Os discípulos estão inquietos, preocupados com as perseguições. Estão com medo de morrerem. E é por isso que nas 2 aparições de Jesus aos discípulos, ele diz: paz esteja convosco. Jesus sempre vai fazer aquilo que você precisa.
Ele é aquilo que você precisa. Se você está com tristeza, Jesus é a sua alegria. Se você está com medo, Jesus é a sua paz. Jesus é a sua força. Se você está inquieto, Jesus é a sua paz. Jesus é a sua segurança. Ele sempre vai ser aquilo que você precisa. Por isso que o primeiro impacto que os discípulos sentem é um Jesus trazendo paz. Porque os discípulos precisam disso. Os discípulos precisam de paz. Após a morte de Jesus, os discípulos ficam dispersos. Há uma confusão no coração dos discípulos, incredulidade. Cada um vai para um canto. Só que Jesus está no seu meio, agora dizendo: paz seja convosco. Deixa essa palavra para você nesse dia e fica com essa palavra na sua alma. Onde Jesus está, tem paz. Aonde Jesus está, tem alegria. Jesus é aquilo que você precisa. Ele sempre vai ser aquilo que você precisa. Um forte abraço, que Deus abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo. Abraços.